Salve, salve galera, fala Pedro Reis na área, chegando com o Segunda Bola, já se mantendo tradicional aqui, tô conseguindo manter o ritmo, hein? Tudo sobre a terceira rodada do Campeonato Brasileiro e vamos debater a terceira rodada que já rendeu uma demissão e muitos técnicos pressionados pelo Brasil. É só a terceira rodada, mas já é o quarto mês de temporada no Brasil. Que loucura é o nosso futebol. Antes de falar da terceira rodada do Brasileirão, se inscreve aqui no canal. Não esquece, cara, o pedido de irmão, de brother. Se inscreve aqui, curte o vídeo, é importante para mim e para o crescimento do Fala Pedro Reis. Não custa nada para você curtir o vídeo. Comente o que você achou da rodada e mande para os seus amigos, compartilhe para dar aquela atualizada na resenha do futebol dessa semana, tudo sobre a terceira rodada do Brasileirão, que a gente vai começar a falar a partir de agora. Bora lá, terceira rodada do Brasileirão que rendeu hoje a demissão do Pedro Caixinha no Santos, tem Gustavo Quinteiro muito pressionado no Grêmio, tem o Zubeldia pressionado no São Paulo e pressão para técnico do Brasil é praticamente são coisas idênticas, né? Andam lado a lado. Então a gente já sabe que o Campeonato Brasileiro vai acontecer isso rodada após rodada. Demissão e técnico pressionado no Brasileirão são praticamente sinônimos. Então bora lá falar dessa terceira rodada do Brasileirão, que agora tem o Flamengo como líder, hein? Flamengo e Palmeiras vão polarizar o campeonato? Eu vou falar um pouco sobre isso também. A rodada começou no sábado com Juventude e Ceará, 2-1 para o Juventude, gols de Mandaca e Matheus Babi, e o Ailon fez para o Ceará, jogo em que o Juventude foi superior, buscou a virada, teve 17 chutes no gol, mais posse de bola, mais passes, teve estatísticas a seu favor e mostrou que foi melhor durante a partida. Assisti um compiladinho, uns melhores momentos mais estendidos desse jogo e deu para perceber um Juventude muito melhor. E como eu disse no início, antes de começar o Brasileirão, o Juventude vai usar a força do Alfredo Jaconi para lutar por uma vaga em Sul-Americana. Vai correr o risco para cair porque classifica todo mundo no Brasileirão? Vai. Na Sul-Americana é só você não ser eliminado, não ser rebaixado, praticamente você está classificado. Mas olha só, o Juventude já é terceiro, tá? Tem 2 vitórias e só uma derrota. E o que é curioso, o Juventude ganhou os 2 jogos no Alfredo Jaconi e perdeu o jogo que fez fora de casa. É a força da torcida jaconeira lá em Caxias do Sul fazendo diferença já nesse início de Brasileirão. Outro jogo que aconteceu no sábado também, Bragantino e Botafogo. Um começo de campeonato pro Botafogo, eu diria que não preocupante, mas esperado até. É um Botafogo de uma reconstrução muito grande, é o 10º colocado, tem 4 pontos, uma vitória, um empate e uma derrota até aqui, e foi até Bragança Paulista na despedida do Nabi Abichedi e saiu de lá derrotado por 1-0, o gol do Eduardo Sacha, logo aos 5 minutos, uma baita jogada trabalhada pelo o Fernando Seabra, escanteio curto que sai, o John dá o drible, dá o come na lateral e acha o Sacha sozinho dentro da área. Jogadaça desse bom técnico que é o Seabra. Olha só, o Bragantino nesse momento ele está em 11º, divide ali os 4 pontos com o Botafogo e tem a mesma campanha e pode ser um confronto direto aí, a gente vai esperar para ver. O Botafogo aposta brigando por vaga por Libertadores, o Bragantino apostava que ia brigar para não cair, mas a gente tem que esperar jogo a jogo para saber o futuro dessas duas equipes no Brasileirão. No sábado ainda, um atropelo aconteceu em Barueri. Será que alguém anotou a placa lá na Castelo Branco? Porque o Palmeiras atropelou o Corinthians, venceu por 2-0 e ficou barato para o Timão. Meu amigo, o Corinthians que não consegue jogar bem contra o Palmeiras, mesmo tendo resultados, mesmo estando até sábado 4 jogos invictos contra o seu maior rival. O Corinthians sofre muito na mão desse Palmeiras do Abel e
É difícil até ter trocação. Cara, as estatísticas desse jogo assustam. O Palmeiras teve 13 chutes a gol, 5 foram no gol. O Corinthians teve 8 chutes, só um no gol. E aí o número que chama atenção, né? Que é um dos problemas desse Corinthians, a dificuldade de criar. O Corinthians teve 67% de posse de bola, o Palmeiras 33%. Só que o Palmeiras foi muito efetivo. Os primeiros 20 minutos era para o Palmeiras estar ganhando de 3-4 fácil. O Corinthians sofreu muito para conseguir entrar no sistema de 3 zagueiros do Palmeiras. Vitória merecida do Verdão, que agora é o vice-líder do campeonato, com o mesmo número de pontos do Flamengo. Tem 7 pontos, 2 vitórias e um empate até aqui. O Corinthians é o nono, naquele bolo dos 4 pontos, com uma vitória, um empate e uma derrota. Há quem diga que o Ramon já está pressionado para os próximos jogos do Corinthians. Eu acho um exagero, até porque o Corinthians não tem uma sequência tão difícil daqui para frente. Os próximos jogos do Corinthians, Fluminense e Sport em casa, jogo na quarta e no sábado. Então creio que o Corinthians vá bem nessas duas partidas e o trabalho do Ramon se mantenha por mais jogos, por mais tempo à frente do Timão. Um outro jogo que aconteceu no sábado também, vitória do Vasco, 3-1 contra o Sport, vitória com polêmica de arbitragem. Cara, eu vi o lance em velocidade normal na hora da primeira visão, né? A primeira vista, o gol do Verratti, o segundo gol, eu achei falta. Eu achei que ele faz a carga no zagueiro, mesmo que o zagueiro force ali o contato, mesmo que o zagueiro deu uma exagerada na cena, eu achei que o Verratti fez a falta. Não que isso tenha atrapalhado o jogo, o Vasco foi superior ao Sport em boa parte da partida, só que o Sport, se a gente for contar aqui como prejudicado, o Sport foi muito mais prejudicado nesse campeonato. Praticamente as 3 rodadas tem lances polêmicos contra o Sport. E lembrar, né, que o presidente do Sport deu uma entrevista recentemente para o de primeira do UOL, naquele pós-jogo contra o Palmeiras, e pipocou, podemos dizer assim, para o PVC, quando o PVC falou: você reclama de arbitragem, sendo que você votou para que isso se mantenha. Porque foi um dos clubes que votaram, assim como todos os outros, a Série A e Série B, para a manutenção do Edinaldo na CBF. Então, se for reclamar, manda áudio, como diria o meme, né? Já no domingo, Bahia e Mirassol, assisti um pedacinho desse jogo. Hoje eu vi melhores momentos ali de 7, 8 minutos. O Bahia pressionou, foi melhor, teve 17 finalizações no jogo, só que foi pouquíssimo efetivo. Já o Mirassol chutou 5 vezes em direção ao gol, 3 dentro do gol e conseguiu sair com o empate importante, gol do Gabriel, jogador revelado pelo Bahia, né? Passagens pelo Flamengo, e um jogador, já podemos dizer assim, histórico desse time do Mirassol, o meio-campista Gabriel. O Mirassol vai se mantendo, tá, cara? O Mirassol vai se mantendo. Eu não passei a classificação do Vasco. O Vasco é o quarto, tem 6 pontos. Boa campanha do Vasco até aqui. E o Sport tá lá em último com 1 pontinho só. Tava falando de Bahia e Mirassol. O Mirassol tem 2 pontos até aqui no campeonato. Ainda não conseguiu vencer, mas fez bom jogo contra o Cruzeiro. Conquistou um empate em casa contra o Fortaleza. Sendo bem competitivo contra o Fortaleza. E ontem foi até a Fonte Nova encarar um bom time do Bahia e saiu com empate. Então o Mirassol vai fazendo o dever, que é lutar para não cair. Acho que vai ser difícil essa jornada do Mirassol, mas dá para sonhar em se manter na Série A. Seria maravilhoso, torço para que isso aconteça, um time no interior de São Paulo debutando e se mantendo na Série A do Campeonato Brasileiro. O Bahia é o 14º, o Mirassol o 16º. Já no domingo também tivemos Grêmio e Flamengo. O Flamengo com 2 gols do Arrascaeta, um amasso do Flamengo para cima do Grêmio, muitas chances de gol. O Flamengo muito mais efetivo, com mais posse de bola,
com um jogo melhor do que o do Grêmio. O jogo, eu digo, com perfil de jogo mesmo, mais definido. O Grêmio é uma bagunça defensiva. Hoje eu vi um número que assusta. O Grêmio tomou mais de 100 gols nos últimos 2 campeonatos brasileiros para um time tradicionalmente defensivo, tradicionalmente de defesas muito fortes como é o do Grêmio. Cara, isso é terrível, tá? Terrível. É assim para se abrir o olho. O Gustavo Quinteiro já está pressionado, o treinador da equipe gaúcha. Hoje deu uma declaração falando que não quer um coordenador técnico, porque estão especulando o Felipão como um coordenador técnico ali para tentar arrumar a casa. E, cara, o Felipão é um cara muito fominha, né? Eu não duvido nada o Felipão aparecer como técnico do Grêmio em breve. O Renato está empregado, que é sempre o desafogo do Grêmio. E o Felipão agora pode ser, mais uma vez também, o desafogo do tricolor gaúcho, que tem que abrir o olho, tá? Quem tem que abrir o olho também, e jogou ontem, pegar a classificação, foi mal. Pegar a classificação de Flamengo e Grêmio. Flamengo líder 7 pontos. O Grêmio tem 3 pontos, uma vitória e 2 derrotas, é o 13º. Falar de São Paulo e Cruzeiro, dois times que ainda não engrenaram nessa temporada. O Cruzeiro tem uma vitória, um empate e uma derrota, é o 12º com 4 pontos. O São Paulo tem 3 empates até agora, 3 pontos. O Zubeldia também está pressionado. O Leonardo Jardim também está pressionado. O Jardim falou algumas verdades durante a coletiva, até em relação a Gabigol e Dudu, que começaram no banco de reserva na partida contra o São Paulo. O Cruzeiro, cara, eu já falei, é o maior flop desse ano, tá? Uma montagem de elenco totalmente desequilibrada, algumas contratações sem sentido algum. Fagner fez bom jogo, mas pensando em estrutura de elenco é sem sentido. Um cara caro para ser reserva. O time empilhou atacantes, contratou Bolassi, contratou Marquinhos, contratou Gabigol, contratou Caio Jorge na janela anterior. É um time que tem muito atacante e pouca opção do meio campo para trás, principalmente de volantes. O Wallace, que veio da Udinese, não mantém o mesmo nível que tinha na época de Grêmio, na época de Itália. A mesma coisa do Mateuzinho, que está lesionado, então não consegue jogar, ter tanta sequência. O Lucas Silva também é um cara que se machuca muito, já está em fase final de carreira. Bom abrir o olho, tá? Bom abrir o olho. O Pedrinho deve abrir o bolso, né, nessa janela de inverno de novo para tentar equilibrar as coisas e esperar para ver a movimentação do Cruzeiro. Já o São Paulo, cara, o São Paulo sem Oscar e sem Lucas vai passar sufoco, vai passar sofrimento. Mais um jogo em que o São Paulo não consegue jogar. Mais um jogo em que a torcida pega no pé do Zubeldia, que eu acho que nem é tão culpado assim por isso. O elenco do São Paulo é fraco. Não tem peça de reposição à altura dos seus titulares, que dirá de Oscar e Lucas. É um elenco que não tem tanta opção para se mudar jogo. Você pega a escalação do São Paulo. Olha a escalação do São Paulo para esse jogo contra o Cruzeiro, esse 1-1 desse fim de semana. Vamos lá. Olha aqui. Vou pegar as escalações. Rafael, Cédric Soares, Juan, Alan Franco e Emiliano Dias. Daqui, cara, nenhum incontestável. Alisson, que tem uma moral gigante. Marcos Antônio, que não engrena. Lucas Ferreirinha, que é o autor do gol, que está em boa fase. Luciano e André Silva. Esse é o time do São Paulo para essa temporada, tá? Não dá para contar com Lucas e Oscar todos os jogos. Você vai ver que esse time vai sofrer muito. E olha quem entrou: o Wendel, Bobadilha, Matheus Alves e Rian. É outra situação. O São Paulo não tem tanta opção assim, cara. Se não abrir o olho, vai penar também. Vai lutar contra o rebaixamento. Outro que vai brigar para não cair é o Santos, né? Santos, que foi até o Maracanã encarar o Fluminense. Saiu de lá com um gol no último minutinho. Aquele gol que machuca, que dói. Mas foi um dos piores jogos que eu assisti esse ano.
Que pensa num joguinho feio de doer o olho, cara. Sem tanta possibilidade de ataque, sem nenhum time chegando firme, assim, com chances claras de gol, sem tanta intensidade de jogo. Eu achei um joguinho bem ruim, assisti acho que até os minutos 70. Sofrível, sofrível. Sem contar a narração do Galvão, né? O Galvão continua sendo um gênio, mas ele errou o nome do Santos, chamou de Corinthians algumas vezes. Passou a maior parte do jogo conversando, reclamando que tem muito estrangeiro no Brasil, que jogador tem nome composto, que não tem mais apelido, que isso e aquilo. É fantástico ter o Galvão narrando o Campeonato Brasileiro, mas que ele continua sendo aquela mesma figura controversa de sempre, que você ama e odeia ao mesmo tempo, isso continua, viu? E talvez o Galvão tenha sido a maior atração desse jogo, porque o Neymar entrou, não fez nada, não conseguiu jogar, caiu na pilha do Samuel Xavier o jogo inteiro, quando teve em campo estava brigando, ao invés de estar jogando, de estar ajudando esse Santos que precisa. O Santos demitiu o Pedro Caixinha, que não encaixou nesse time, eu achei que o Caixinha ia dar bom no Santos e não deu. Claro, a falta que o Neymar faz é gigante. O Neymar com ritmo é um, o Neymar sem ritmo não consegue definir jogos mais no Brasil. Então a gente vai ter que esperar o Neymar com mais jogos. E se for pensar, acho que faltam 8, né? Para o fim do contrato dele. Será que o Neymar fica? Eu acho que vai passar muito por quem será o novo técnico do Santos. Hoje algumas especulações. Luiz Castro já disse que não. O Tite também já disse que não quer assumir time algum agora. Dorival Júnior também disse que não quer assumir time algum agora. E o Sampaoli, o Santos vê com uma negociação difícil. Todos esses treinadores citados como especulação certamente viriam com o aval do Neymar. Hoje o Neymar opera basicamente como um gerente de futebol. O Neymar e o Neymar pai, né? Como um gerente de futebol do Santos. Então, se esses caras estão sendo especulados, é porque passou pela conversa, pela boca do Neymar. O Tite, eu já ouvi de gente assim que tem influência em bastidor do Santos, em bastidor não, mas que é cara que cobre o clube direto, que já esteve ali dentro ouvindo algumas conversas e tal. Fala que o Tite é o principal nome. O César Sampaio foi auxiliar do Tite, agora é técnico interino, né? Então, pode ser que surja esse nome do Tite por lá. Hoje já se falou que ele não assume algum time, mas eu não confio mais na palavra do Tite. Depois de dizer aos 4 cantos do mundo que não treinaria ninguém, assumiu o Flamengo dizendo que não assumiria nenhum time. O Sampaoli, acho que se o Santos fizer assim, ó, igual o Luan Santana, o Sampaoli estará por aqui. Tem a cara do Santos, tem identidade, saiu com muitos problemas de relacionamento. Eu acho que isso pode ser um fator negativo para ele agora, porque o Neymar também é uma pessoa assim, é um jogador difícil de lidar, pelo que falam, não como pessoa, mas pelos compromissos que ele tem. Se fala que o Neymar é muito gente boa, que é um cara de grupo que é excelente. Só que os compromissos dele extra-campo às vezes interferem no dia a dia e eu acho que o São Paulo não ia gostar nada disso. O Dorival seria perfeito, porque é um cara que conhece muito o Santos. O Tite eu falei, e o Luiz Castro, cara, é treinador português. Ajeitaria a casinha, melhoraria o time em intensidade, potencializaria alguns jogadores, mas não sei se daria certo e jeito nesse time do Santos que precisa de muita coisa. Fortaleza, o Santos e o Fluminense, a classificação. Fluminense de Renato Gaúcho. Fluminense é o quinto já, hein? Tem 2 vitórias e 1 derrota nesse campeonato. E o Santos é o 18º com 1 ponto. É a mesma pontuação dos Lanternas, Vitória e Sport. Agora, Fortaleza e Inter, jogo que poderia interferir diretamente na classificação do Campeonato Brasileiro. O Fortaleza teve a chance de vencer, teve um lance bem ajustado no golaço que o Moisés fez. Foi um bom jogo mesmo.
Tô começando a crer que o Fortaleza vai brigar da metade para cima da tabela. Falei que esse ano o Fortaleza tem aquelas oscilações, mas o Fortaleza está se reforçando e está fazendo uma coisa que eu falo que todo time grande tinha que fazer: pegar o estadual e botar scout no Brasil inteiro. Falar esse aqui serve para mim. Hoje em dia, com essa bolha do futebol gastando milhões e milhões de reais que a gente já viu chegar no Brasil, nenhum time mais faz isso. E olha a quantidade de jogador bom que a gente perde por não fazer esse tipo de coisa, esse tipo de observação técnica, né? Fortaleza anunciou o Rodrigo. Conheço o Rodrigo aqui de Grêmio Prudente, um moleque bom e que joga muito, 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 muito mesmo. Ele é muito bom jogador. Volante que arrasta, volante que tem chegada de área, que tem finalização de fora da área, que pode jogar até como um médio ala pelo lado direito, como um 10. Ele já fez essas duas funções, além de jogar como segundo volante aqui em Prudente. Joga também como primeiro, se precisar. Não sei não, viu? Eu acho que o Rodrigo vai engrenar nesse Fortaleza na mão do Vojvoda, ele vai voar. E é isso. Fortaleza observando o campeonato. Estava no Maringá, vice-campeão estadual. Se for abrir o olho para esse time do Maringá, tem muita gente que se encaixa em Série A de brasileiro ali, viu? Moraes, Maranhão, citei dois só para usar de exemplo. São jogadores que se encaixaria sim em Série A do Brasileirão. Além do Rodrigo, né, que já está na Série A do Brasileiro. E para fechar a rodada, tivemos Atlético Mineiro e Vitória, 2-2. O Galo com uma coisa clara, né? Vai sofrer defensivamente esse ano. Tem um meio para frente forte, na minha opinião, com bons nomes: Hulk, Rony, Scarpa, Bernard. Tem boas opções, tá? Não é um elenco fraco não. Tem bons nomes, dá para chegar. Só que defensivamente sofre muito, cara. Muito, muito, muito mesmo. Passa sufoco. Ontem foi Roman e Alonso a zaga do Atlético Mineiro, o Natanael lateral direito, o Arana pela esquerda. Essa defesa do Atlético ainda não encaixou, não acertou. O Cuca, que tradicionalmente monta times defensivamente bons, mas está sofrendo. E os trabalhos do Cuca é bem assim, né? Ou ele tem um ataque fulminante e uma defesa frágil, ou uma defesa muito forte e um time que ataca mal. Né? O 880. Já o Vitória conquistou um empate importantíssimo, dava até para sair com a vitória. O Igor Gomes fez o gol aos 87, lá aos 42 do segundo tempo, no apagar das luzes, como diriam os antigos, mas foi um massacre do Atlético Mineiro. Os melhores momentos, cara, 11 minutos de melhores momentos, 11 minutos de chances do Atlético. Praticamente as duas melhores chances do Vitória, 2 gols do Vitória. O Atlético chutou 33 vezes no gol, 10 acertaram um gol, 64% de posse de bola. Cara, foi um atropelo, 16 escanteios contra 3 do Vitória. E para você ter uma noção, o Vitória não teve impedimento na partida. Isso mostra que o time poucas vezes teve chance de aprofundar, de buscar a linha de fundo, buscar velocidade nas costas dos defensores. Mas quando fez o gol, fez dessa forma. Mas foi isso, um massacre do Atlético. O Atlético Mineiro é o 17º, abre a zona do rebaixamento, tem 2 pontos. O Vitória, o 19º, tem 1 ponto só conquistado no jogo de ontem. O Galo, se não abrir o olho, também é outro grande que vai brigar para não cair. Assim como Cruzeiro, Grêmio, Santos e São Paulo. Acho que esses 4 que eu citei e o Atlético tem que ficar ligado. Podem, no final do campeonato, se complicar e brigar para não ser rebaixado. E sobre a polarização do nosso futebol, será que a espanholização chegou por aqui de vez? Cara, eu não acho que existe isso de polarização. Acho o Campeonato Brasileiro muito equilibrado. Acho aberto a disputa. Se a gente for pegar os últimos campeões brasileiros, ano passado o Botafogo, 2023 o Palmeiras,
22. Quem foi campeão brasileiro em 22? Foi o Flamengo? Vamos pegar aqui os últimos campeões. Olha, me deu um branco. Quem foi campeão brasileiro em 22? Histórico de títulos. Rapaz, me deu um bug aqui. 2022, quem foi o campeão? Foi o Palmeiras também, ganhou 2 vezes, é verdade. 23, 22 Palmeiras, 21 Galo, 20 Flamengo, 19 Flamengo, 18 Palmeiras, 17 o Corinthians, 16 o Palmeiras. E aqui que é esse o ponto que eu queria chegar. Das últimas 10 edições de Campeonato Brasileiro, pegar de 2024 a 2015, o Palmeiras ganhou 1, 2, 3 vezes. O Flamengo ganhou 1, 2, ganhou 19 e 20. O Corinthians ganha 2 vezes também. E aí temos Atlético Mineiro e Botafogo. Se a gente for pegar, isso é um dado que mostra que dos últimos 10 campeonatos brasileiros, tivemos 2, 3, 4, 5 campeões diferentes. Não é um retrato de espanholização. Não é um retrato de que Flamengo e Palmeiras dominam fortemente o Campeonato Brasileiro. Não é assim. Por mais que eles sempre chegam. Mas não é dessa forma. O Campeonato Brasileiro ainda segue muito equilibrado. Segue com muitos times podendo disputar. O que passa essa impressão de que o futebol brasileiro é polarizado por Flamengo e Palmeiras, para mim tem uma simples razão. Duas, na verdade. São dois times estruturados financeiramente. Isso faz uma diferença. Faz com que você sempre tenha jogador bom, que você sempre tenha elenco bom, que você, consequentemente, sempre dispute. E mais, Flamengo e Palmeiras, mais o Palmeiras, têm trabalhos a longo prazo. Isso dá uma segurança maior. Quando você olha o elenco do Palmeiras, nos últimos anos o elenco do Palmeiras não era assim. Não chegava perto da qualidade do elenco do Flamengo, do Atlético Mineiro, por exemplo, na minha opinião. Mas sempre brigava e sempre era cotado como possível campeão, muito pela sua comissão técnica. Esse ano o elenco do Palmeiras é muito superior até aos anos que o Palmeiras foi campeão brasileiro. E é óbvio que a gente vai colocar ele na disputa. E o Flamengo, pela sequência de sempre brigar e sempre chegar por títulos. Não tem essa longevidade de comissão técnica, mas passa segurança hoje com o Felipe Luiz como treinador. O início de carreira, ainda não sabe qual o teto que o Felipe Luiz vai atingir, mas a gente sabe que ele vai ser bom técnico, que ele já é um bom treinador, em que esse Flamengo vai chegar. E aí você olha o elenco do Flamengo, ano após ano, sempre com bons nomes. Mesmo quando erra com o técnico, tem elenco para brigar, tem elenco para chegar. Então essa ideia de espanholização do futebol brasileiro, cara, só pegar o retrospecto das últimas 10 edições, 5 campeões. 5 times diferentes foram campeões. Não é uma disputa entre Flamengo e Palmeiras. Esquece isso. Fechou? Vambora. Bora que agora a vida tem que andar. A gente vai aparecer aqui nos próximos dias para falar de futebol, para falar de tênis. João Fonseca vai jogar semana que vem já, hein? A gente vai esperar o sorteio para falar sobre a chave do João Fonseca. E se tudo der certo, eu consigo voltar para falar sobre Gui Santos nos playoffs. Joga amanhã. Brasileiro nos playoffs da NBA, hein? Veremos.